O governo está sofrendo pressão do Congresso para aumentar o valor do auxílio emergencial. Vanessa Lima, bom dia para você. Qual é a reação do governo, hein? Bom dia, Jonathan. Olha, os presidentes do Senado, da Câmara e a Presidência da República estão fazendo articulações para que a medida provisória que estabelece a volta do auxílio emergencial, para que ela prescreva. Perdão, Tiago, muito bom dia para você. Agora, por que isso? Por que essas articulações? Porque desde que chegou ao Congresso, a MP vem recebendo emendas parlamentares para que o valor do auxílio seja aumentado. Inclusive, uma dessas emendas reestabelece o valor inicial, que foi de R$600, enquanto que o Congresso Nacional aprovou um valor máximo de R$375, e isso para mulheres, chefes de família. E aí, se a medida provisória for votada, existe sim o risco do valor do auxílio realmente aumentar justamente durante a votação dessas emendas. Agora, se deixarem a MP caducar, os presidentes do Senado e da Câmara não precisam retomar essa discussão sobre valores, até porque o pagamento do auxílio emergencial já estará em andamento. Nesta rodada, pelo que foi aprovado pelo Congresso, 40 milhões de brasileiros devem receber o auxílio que reduziu sim de valor, começa a partir de R$150, vai até R$375 em 4 parcelas. Na primeira rodada, foram 68 milhões de brasileiros beneficiados. E nós vamos falar agora mais de economia com Álvaro Frasson, que é economista-chefe do BTG Pactual Digital. Álvaro, boa tarde. Boa tarde, Denise, tudo bem? Bem, Álvaro, a gente está convivendo com essa situação, né? A economia é totalmente atrelada ao que se pode se esperar da pandemia, de vacinação, de capacidade mesmo de o Brasil se reorganizar, não é? Pois é, o Brasil agora está, digamos assim, com o relógio contado, né? Acho que o ministro Paulo Guedes, o que ele quis dizer foi que durante esses próximos 4 meses, onde será pago esse novo auxílio emergencial, a gente precisa cair significativamente os números de novos leitos, de novos óbitos, de novos casos, e reduzir o percentual de leitos ocupados antes do novo auxílio emergencial. Que tudo que o governo não precisa é, depois desses 4 meses, ter que fazer um novo auxílio emergencial. Isso seria muito ruim para a parte fiscal. Agora há uma preocupação com a necessidade de outros gastos, de outros programas de preservação do emprego e da renda, de suporte financeiro para as empresas, porque não é apenas quem está na informalidade que sofre as consequências, não é? Acaba sendo um efeito cascata, né, Denise? A gente vê que todos os segmentos da economia acabam sofrendo, sobretudo serviços, né, sobretudo serviços presenciais são os mais afetados. A gente espera que após esses 4 meses, ali no segundo semestre, a gente tenha uma perspectiva mais positiva para a economia brasileira. Agora, você considera alguma possibilidade de surpresa em relação ao crescimento da economia este ano, de repente termos uma reação mais forte, ou você vai de encontro a essa projeção média do mercado de alguma coisa em torno de 3,2%? O mercado recentemente tem corrigido a Selic para cima, IPCA para cima e PIB para baixo. Não é um cenário muito positivo para 2021 de fato. Justamente porque a pandemia está num estágio que os economistas não imaginavam há 6 meses atrás. Daqui para frente, eu acho que a gente vai depender dessa retomada da boa execução do cronograma de vacinação e se isso vai, de fato, surtir efeito no final desses 4 meses. É muito importante para as expectativas econômicas melhorarem que, ao final, lá em maio, junho, julho, a gente consiga ter uma perspectiva melhor, que não vai precisar de novos esforços fiscais emergenciais e que o Brasil vai conseguir andar sozinho. Hoje o cenário é muito incerto, tem uma nebulosa, digamos assim, no nosso cenário econômico. É preciso que os próximos 2 meses sejam assertivos em termos de condução da pandemia e da vacinação. Após esses 2 meses, o cenário fica muito claro para onde a gente vai caminhando. Agora, Álvaro, você citou essa questão de inflação e de taxa Selic. Nós temos essa previsão de desaceleração da atividade que já deve estar em curso desde o começo do mês de março, com mais restrições de atividade, mas essa preocupação com inflação, o mercado elevou a projeção deste ano para 4,71%, projetando uma inflação também um pouquinho mais alta no ano que vem, prevendo a Selic em 5% neste ano, 6% no ano que vem. Então a gente vai conviver com um cenário de desaceleração
desaceleração de atividade, com inflação mais alta, que corrói poder de compra, e juros mais altos. Exatamente, Denise. Eu acho que tudo começa pela inflação, né? Primeiro, a gente teve uma aceleração muito grande do preço das commodities, que acaba impactando o custo das economias, da indústria. Isso acaba, em algum momento, tendo repasse de preços no consumo final, mesmo que a demanda seja muito baixa, né? Vale a gente olhar o IGPM, que está 30% nos últimos 12 meses, e o IPCA, que está 5% nos últimos 12 meses. Mas esse repasse vai começar a acontecer para o IPCA. O IPCA, obviamente, não vai chegar nem 30%, nem 20%, mas ele pode chegar nos próximos 3 meses em 7,5%, 7,6% nos últimos 12 meses. Esse é o cenário base dos economistas. Para você conseguir lidar com essa desvalorização, digamos assim, da nossa moeda, você vai precisar valorizar o real, né? Ou seja, você vai precisar atrair capitais, e de uma certa forma é por isso que o Banco Central agiu como agiu no Copom da semana passada, surpreendendo o mercado. Então, a atratividade do real e a gente conseguir ter uma maior clareza fiscal são pontos fundamentais para que a gente consiga diminuir esse risco inflacionário daqui para frente. O ponto é que a gente vive num momento de incerteza, a gente vive num momento onde a gente não sabe para onde é que vai a moeda brasileira e não sabe para onde é que vai a condução da política fiscal no segundo semestre. É por conta desses motivos que as expectativas estão piorando bastante. Agora, nós tivemos um certo alívio na pressão do mercado, que o dólar chegou a subir mais de 1%, agora ele sobe 0,35%, a cotação de venda do comercial em R$ 5,50, Bolsa de Valores, que vinha com uma queda bem mais acentuada, agora recua 0,92%. Algum fato influenciando esse movimento do mercado? É negativo de qualquer forma, mas é menos negativo. Assim, hoje o comportamento, na verdade, se dá muito mais para uma questão internacional, né? A gente primeiro está tendo um movimento de queda no DXY, que é o dólar index, né, o índice dólar contra uma cesta de moedas. Isso deveria favorecer as moedas emergentes. O ponto é que, dado o movimento na Turquia, onde o presidente do Banco Central foi demitido pelo presidente após elevar a taxa de juros por conta de risco de inflação, isso acabou pegando mal nos outros mercados emergentes, refletiu, respingou por aqui também, e é por isso que hoje a gente está tendo um dia um pouco mais volátil. Mas é o que você falava, tem uma volatilidade muito grande do dólar que tem pressionado a inflação, então não se sabe ao certo o que ele ainda pode representar de ameaça, né, inclusive de contraponto à política monetária do Banco Central. O Banco Central, na verdade, ele está tentando fazer atrair recursos, né? Claro, ele não pode citar nominalmente no seu comunicado do Copom que ele está preocupado com o câmbio, porque esse não é o mandato do Banco Central, o câmbio é flutuante, você tem que se preocupar com a inflação, mas é um senso comum, todo mundo sabe que essa puxada nos preços é uma questão de repasse de preços da indústria e dos serviços para o consumo final, e é por isso que, já que você não consegue, o Banco Central não tem poder de controlar o preço das commodities, pelo menos ele tem mecanismos para diminuir essa desvalorização do real, é isso que ele está fazendo com a taxa Selic.